E aí, gente, atenção isso aqui. No episódio de hoje, vou falar sobre um tema que eu talvez já tenha falado, só que não com tantos detalhes, né? E com tantas notícias recentes, que é o problema do hype em computação quântica, né? O que que é hype? É uma visão exacerbada, por exemplo, de um jogo que vai lançar, de um filme, uma expectativa que nem sempre atende os resultados, né? Então, hype tem a ver normalmente com uma expectativa muito grande sobre algo que pode ou não ser o resultado final desse algo, né? Na época do começo da inteligência artificial, houve um hype aí nos anos 60, 70, que depois levou ao que é chamado de inverno de IA, né? Dois invernos teve. Era basicamente um tempo que as pessoas não acreditavam mais na pesquisa em inteligência artificial e achavam que não ia dar mais certo, né? Porque realmente teve um hype que não atendeu os investimentos financeiros que foram feitos, né? Anos depois, 2008, principalmente, né? Principalmente nos anos 90, mas em 2008, com a chegada de Deep Learning que a gente viu esse hype ser atendido, né? E hoje a gente vê coisas com o ChatGPT e outros sistemas que provam que o hype finalmente foi respondido, né? Mas muitos anos depois. Então, às vezes você tem que esperar que a tecnologia se desenvolva para que o hype seja correspondido, né? E esse é o problema com a computação quântica, né? Eu li algumas notícias em português e tem sim pessoas que estão falando bem sobre o tema, que tem certo conhecimento. Alguns não, né? Eu vou começar com um sobre o Bitcoin, né? Do portal Bitcoin recente, de 28 de outubro desse ano. A computação quântica é uma ameaça ao Bitcoin? Essa é uma pergunta que é muito feita, né? Na prática, o computador quântico, se você não viu os outros vídeos que eu fiz sobre o tema, né? No podcast mesmo eu fiz uns 3 vídeos sobre o tema. É uma forma de computação diferente da clássica, né? Você usa partículas, né? Fótons, por exemplo, como forma de processar zeros e uns. Em vez de na clássica, que são com transistores, né? Tem você representam zeros e uns com transistores fechado ou ligado, né? No caso do computador quântico, ele não usa o transistor como forma de computação, né? Até porque os transistores têm uma limitação física que é natural. Que a gente tá, acho que 11 nanômetros, uma hora vai ter, chegar numa hora que a gente não tem como ter transistores menores. Aí vai ter que ser uma questão mais de design, questão da velocidade computacional, que você usa em jogos, coisas do tipo, do que a parte dos nanômetros, né? Quantos transistores cabem no chip de computador. Então tem um uma upper bound, né? Upper bound na matemática é tipo o maior valor que a gente pode chegar. Então de chips tradicionais. Então a computação quântica ela usa um tipo diferente de hardware, né? Ele não é totalmente quântico, ele é híbrido. Tem a parte quântica e a parte clássica. E a parte quântica tenta acelerar os resultados que vai ser processado na clássica, né? Os resultados que você quer pegar no computador quântico eles são interpretados na clássica. No momento, é a única forma de computação quântica que existe. Não existe computador quântico que só tem a parte de hardware quântica como para fazer tudo. A parte clássica ainda é importante. E você usa uma coisa chamada entrelaçamento quântico, né, para fazer uma lattice, né, que são um conjunto de partículas interconectadas que representam zeros e uns, só que com um número de inputs possíveis muito maior, né? Extremamente maior do que na computação clássica, né? Então, mesmo com poucos qubits que são puros, né? Essa questão da pureza dos qubits, você, que são a unidade de valor nesse contexto, você já consegue ter uma computação grande, né? Tem computadores, por exemplo, de 57 qubits, de 70, usando supercondução como base, né? Que é o tipo de computação quântica mais básica, né?
usando materiais de supercondução para você ter que controlar os seus qubits muito bem, né? Normalmente esses materiais de supercondução, eles são extremamente é, criogenizados, menos 233 graus mais ou menos, quase zero absoluto, para você realmente ter o controle dessas partículas, né? Você quer controlar ativamente nesse contexto, né? Tanto o entrelaçamento quântico importante nessa lattice, da superposição de partículas que permite que cada qubit tenha um número de inputs maior que ele pode dar. Ele pode computar coisas no nível enorme e é bem rápido, de forma eficiente, de forma energética, né? Por incrível que pareça, o computador quântico é muito eficiente de vista energético comparado ao clássico, né? E o paper mais conhecido nesse tema foi de 2019, é o paper de química, que a Google fez um experimento com o computador quântico deles, Sycamore, que eles disseram que era mais rápido que qualquer computador, supercomputador na época, né? Muitos questionaram isso, a IBM questionou, enfim. A questão da demora que um supercomputador teria. O que é um supercomputador? Ele não é tipo um computador muito potente. É uma sala com vários servidores. Esses servidores eles têm uma comunicação paralela entre si, tanto de hardware quanto de comunicação, no caso de memória, questões de processamento, unidades de processamento. Então, por exemplo, você tem um computador, um Fujitsu, que tem tipo, milhões de núcleos de processamento. No seu computador, por exemplo, se você tem um quadricore, você tem 4 núcleos de processamento. No supercomputador, você tem milhares de núcleos de processamento de memória. Obviamente, a eficiência de todos esses computadores funcionando ao mesmo tempo não é 100%, mas é alta. Então, normalmente, cientistas alugam supercomputadores para usar, coisa do tipo. Eu lembro de experimento que foi feito, até deixando na descrição paper, que tentou simular uma cluster de galáxia com 3 milhões de partículas, perdão, 3 trilhões de partículas. Demorou uma semana para rodar no computador, no supercomputador, né? Aí a questão, o computador quântico é superior ao clássico? Tem vários problemas sim, e tem vários papers que eu vou deixar na descrição associados a isso, né? Tem papers do Matt Vassilian, por exemplo, nesse contexto, Deutsch, tentando explicar essa possibilidade. Tem um paper do Richard Feynman, tem um paper do, do próprio Deutsch também, que é o Quantum Turing Machine, uma coisa assim, que ele fala sobre. Tem o paper do Paul Benioff, que fez também um paper com o, o cara que criou a primeiro modelo do computador, não sei se é o nome dele. Ele escreveu um paper nesse tema, provavelmente um dos primeiros. Mas o primeiro de todos foi do Stephen Wisner, né? Ele foi o primeiro a sugerir computação quântica, né? E Quantum Money também, que é outro tema que eu já falei no canal. Qual que é a questão aqui? Eles sugerem, somente o Benioff, no paper dele, principalmente no final, ele sugere como, por exemplo, a árvore de possibilidades, que poderia ser gerada por um computador, e usa entrelaçamento quântico e superposição para fazer computações, seria uma árvore de possibilidades infinitamente maior, falando de forma abstrata, do que o computador clássico, né? Se mesmo com um sistema pequeno, você teria uma possibilidade de computação muito alta, né? E por que isso? Porque você tem um sistema que permite essa superposição de partículas, que nesse contexto permite que você aumente a capacidade de cada unidade de processamento, cada qubit, de uma forma muito grande. Aí tem essas questões, né? Muitas pessoas acreditavam que esses argumentos não eram tão válidos assim. Muitas pessoas pensavam que, até hoje pensam, que a computação quântica é uma farsa. Que não funciona, que não tem como funcionar fisicamente. Eu já falei sobre esse tema já. Então tem pessoas que não acreditam, pesquisadores, né? Que não acreditam que isso de fato funciona.
Com relação ao Bitcoin, acontece que tem algumas questões associadas. O Bitcoin ele tem uma alguns processos criptográficos que são usados, como a RSA, AES e criptografia de chave elíptica, né? As três podem já tem alguns algoritmos associados a essa questão. Sobre a criptografia, não, perdão, sobre a questão dos hashes, por exemplo, o algoritmo de Grover, que é um algoritmo da computação quântica nos anos 90. Ele no futuro talvez pode ser usado para quebrar a criptografia de hashes, né? O que é um hash? É uma sequência de caracteres que é gerada para fazer um documento, por exemplo, ser único, né? Ter aquele hash específico. E é usado um algoritmo chamado árvore de Merkle, que é usado no Bitcoin para você fazer validação de. É uma das coisas associadas à validação de transações de hashes, né? Você conhece Bitcoin, você sabe que. E outras criptomoedas, os hashes são muito importantes em cada bloco. E a questão do Satoshi Nakamoto é que cada bloco que você gera fica mais difícil você subverter a rede, porque você teria que calcular os hashes de toda a rede, que é muito difícil. Impossível. O algoritmo de Grover é um algoritmo de banco de dados. Ele consegue achar as coisas no banco de dados de forma muito maior. Uma coisa dos hashes, para você quebrar os hashes, são colisões em bancos de dados de hash. Então você tem bancos de dados com milhões de hashes. Você quer achar colisões, né? Padrões desse sistema. O algoritmo de Grover ele é feito para isso. Ele poderia ser usado para quebrar os hashes no geral, que é o SHA-5 que tá agora, não sei. E por fim, quebrar todo o sistema de hashes do Bitcoin. Outro problema é a RSA. A criptografia de chave elíptica, ela tem outros problemas. Estão associados, se não me engano. Não, acho que não é a criptografia de chave elíptica. Tinha um algoritmo que foi criado para proteger hashes, mas ele foi meio que tirado de cena, né? Por causa de um teorema na matemática aí. Mas com relação a RSA, que também é usada no Bitcoin, é basicamente uma forma de criptografia de chave pública, né? É uma criptografia assimétrica. A criptografia de chave pública, você tem duas chaves. A privada, que só você tem. Por exemplo, o seu site, o seu domínio, você tem a sua chave privada, que ninguém tem acesso. E a pública todo mundo consegue ver, no próprio navegador. E a questão é que é tão difícil você saber a chave privada através da pública que é impossível você craquear a RSA. Essa é a questão. Tudo se resume na questão da faturação de números primos, né? Você conseguir decompor essa, essa, esse sistema. Porque a capacidade computacional necessária é muito alta. Demoraria muito mesmo no supercomputador. Pra você quebrar a RSA, né? Já foi quebrada de 720 bits. Mas de 1024 pra cima não foi. Mesmo se for quebrada pode usar de 2048 bits, que tipo é o dobro de problema aí, computacional. Então tem o número de bits na sua chave é importante para segurança. A questão é, tem um algoritmo chamado algoritmo de Shor, que foi desenvolvido em 1994, 95, que é extremamente útil para faturação de números primos. Então a computação quântica ela é útil, por exemplo, em dois problemas, além de outros. Faturação de números primos e algoritmos de database search, como o algoritmo de Grover. O algoritmo de Grover pode ser usado para hackear hashes no futuro e o de Shor para hackear RSA. Como a RSA se baseia na dificuldade de faturar números primos,
Esse algoritmo de Shor é extremamente útil, porque, embora ele não pode ser implementado ainda, se um dia ele for implementado, ele poderia, por exemplo, quebrar a RSA em 8 horas. Tem um paper que sugeriu que seria necessário um computador quântico de 20 milhões de qubits, 20 milhões de qubits, para conseguir é, quebrar a RSA em 8 horas. Eu vou deixar na descrição. 20 milhões de qubits é muito além do que a gente tem hoje, né? Acho que o máximo é alguns milhares de qubits. Os computadores da D-Wave, por exemplo, chegam a 5 mil qubits no sistema deles. Então, milhões é tipo um número muito alto. Tem outra, outras pessoas que dizem que 1 milhão de qubits já seria o suficiente. Mas mesmo assim é muita coisa. Então 20 milhões para 1 milhão é um salto muito grande, mas mesmo assim 1 milhão seria muita coisa. Aí você pergunta como que eles fazem esse cálculo, né? Um cálculo teórico. Não necessariamente é verdade, né? E tem essa questão, como você consegue pureza. Que é uma coisa importante nessa questão do traçamento quântico nesse contexto. Desses qubits quando você tem 1 milhão. Milhares de qubits já é difícil. Imagine com 1 milhão. Então por isso, no momento, né? A ameaça da computação quântica no Bitcoin ela não é tão grande, né? Esse post do portal Bitcoin até tá falando bem desse tema. Eles falam aqui sobre, de acordo com Max Weber, que esse nível de criptografia exigiria 1,9 bilhões de qubits. Isso não é bem verdade, né? Tem papers que sugerem 20 milhões, 1 milhão, quase 2 bilhões, é bem aquém do normal. Eles sugerem que o computador da IBM só tem 127 qubits. Porém, o da D-Wave tem mais de milhares de qubits, né? Então essa notícia tá com dados desatualizados, né? Bem desatualizados. Eles citam o Vitalik Buterin, que é o criador da Ethereum, falando sobre como a recente primacia quântica é tão real quanto bombas de hidrogênio estão para a fusão nuclear. A prova, aqui eu estou citando, tá? Abre aspas, né? A prova desse fenômeno é a capacidade de extrair poder do que existe, mas ainda está longe de ser dirigida para coisas úteis, né? Essa questão, por exemplo, bombas de hidrogênio existem, mas elas nunca foram usadas pra, na prática, né? O fim que elas foram desenhadas, né? Então, obviamente, tem muito que. Será que o futuro do Bitcoin pode estar ameaçado pela computação quântica? O algoritmo de Shor e Grover? Talvez, mas no momento isso não é um problema. Tem essa questão de pessoas tentando criar algoritmos para proteger contra esses futuros ataques, né? Mas tudo teórico. Outra questão que fala, né? Que. Vou pegar aqui uma notícia. Essa aqui tô pegando da notícia do próprio Google. Depois computador de quântico e news, né? Outra notícia em português. Aqui vai dizer, por exemplo, sobre o computador quântico que chegou no Brasil, né? A WLIT, enfim. Por exemplo, o computador quântico supera a marca de 1000 qubits pela primeira vez. Na verdade, os da G-Wave
tem mais de 5.000 qubits. Então essa é uma notícia que tá recente, né? Tá dizendo algo que é antigo, né? Tem outro hype que computador quântico é melhor que o clássico em várias coisas. Isso não é bem verdade. Ele é bom em algumas coisas específicas. Para botar números primos, database search. É bom em coisas relacionadas à química, à física. Mas não necessariamente é melhor que o clássico em tudo. Então tem vários problemas que a computação quântica ela não é melhor que a clássica. Se você estudar uma coisa chamada teoria da computação, né? A teoria da ciência da computação se chama Complexity Theory, né? Teoria da complexidade. Ela é associada a categorias que relacionam capacidades computacionais. Por exemplo, a categoria P é uma categoria que, por exemplo, o jogo do Super Nintendo tem um algoritmo que roda no jogo do Super Nintendo. Roda em bits. São algoritmos que são eficientes, né? Eles rodam de forma eficiente, por mais que você aumente seu input. Tem vários problemas, vários algoritmos, né? Que eles são da classe P. São uma classe que você consegue resolver as coisas rapidamente, né? Você tem algoritmos que são eficientes. Tem uma classe que é NP. São classes de problemas algorítmicos que não tem uma solução rápida. Ela não tem uma solução. Você pode checar, validar que existe uma solução rápida para aquele problema, mas você não tem nenhum algoritmo que de fato resolva esse problema bem. Um exemplo, era no jogo Go. Não existia nenhum algoritmo que resolvia esse jogo. O xadrez resolvia, mas o Go não tinha nenhum algoritmo e nenhum computador, nem supercomputador que resolvia o problema de ter um computador para jogar Go. Isso foi resolvido com inteligência artificial. No momento que um problema é resolvido por uma inteligência artificial, outro problema que foi resolvido por inteligência artificial, né, que era NP, Complete, né, foi o sobre, até o episódio sobre isso, foi sobre prever a estrutura molecular de proteína, que era um problema que não tinha nenhum algoritmo eficiente para isso. E a DeepMind fez um algoritmo chamado AlphaFold que resolveu esse problema, né? Usando aprendizado supervisado. Eu falei em outros episódios, não vou me repetir. Com os dados da Protein Data Bank, né? Que é um dado de banco de dados de proteínas online. Todo mundo pode ir lá baixar de graça. É de um órgão dos Estados Unidos. E eles usaram esse banco de dados para ensinar o sistema a prever essas estruturas, né? Tem vários problemas que eles foram resolvidos, né? Foram achados algoritmos eficientes que resolvem esse problema rápido, né? O que é um algoritmo não eficiente? Demora para resolver o problema. Tipo, seu computador quando ele não consegue rodar um jogo no Ultra. Por que ele não consegue? Primeiro, porque ele não tem capacidade computacional. Segundo, ele poderia resolver se o jogo fosse otimizado. Para otimizar o jogo, tem que encontrar algoritmos que entreguem a mesma coisa com menos capacidade computacional. Tem um lower bound aí. O que é uma lower bound na teoria da ciência da computação? Tem o mínimo necessário para que você rode o seu jogo no Ultra. Não pode otimizar um jogo ao ponto de que um computador sério não vai rodar. É impossível. Tem uma lower bound, né? Tem um requisito mínimo de capacidade de processamento energético também. Para você rodar um jogo numa qualidade decente. Mas existem algoritmos para resolver isso.
existem, mas são difíceis de você. Depois, por exemplo, você vai diminuindo, vai otimizando o jogo ao máximo até chegar na lower bound. No momento que você não consegue mais diminuir facilmente, né? Aí vem a complexidade como Komogorov, né? Qual o menor algoritmo para conseguir resolver tal problema de forma eficiente? O algoritmo mais consegue otimizar esse contexto, esse problema. É disso que se trata o problema do NP, né? O NP hard. São problemas que você tem uma solução, mas ela não é aparente. NP hard, no caso, são problemas que tem solução, não tem nem solução aparente. Eles tinham problemas na própria inteligência artificial, na parte de aprendizado, que era um NP hard, que foram resolvidos. Então, tem várias vezes que a gente acha problemas que eram P, que tinham solução, mas como a gente não tinha a prova prática do algoritmo que resolve isso, então a gente falava, pô, NP. Então, tem vários algoritmos que foram achados que eram P, mas antes eram NP. Que eram intratáveis, mas hoje tem algoritmos eficientes, principalmente usando inteligência artificial. E nem sempre, tá? A inteligência artificial não resolve todos os problemas da ciência da computação. Pelo contrário, tem problemas que a inteligência artificial não é melhor do que algoritmos comuns, heurísticos, seja o que for. O algoritmo comum é um algoritmo que ele é feito de uma forma para resolver um problema, só que não tem nenhum aprendizado nele, né? Só depende da capacidade do escritor do código. Pode funcionar, né? Enfim. Então, existe essa questão, né? A classe da computação quântica chama BQP. Bounded Quantum Error. Probabilistic Time. E tem outras classes associadas ao BQP. E normalmente eles associam que a classe BQP pode estar dentro do P. Algoritmos tratáveis, né? Então, eu tô até ver aqui pra não errar. Pode procurar BQP classe já vai aparecer. Então, normalmente, a gente tem várias classes diferentes, né? Tem a PP, Probabilistic Time, tem a RP, CoRP, a P, né, que eu já falei, são algoritmos tratáveis. A ZPP, tem várias classes diferentes, são classes diferentes. E a BQP tá nesse contexto. É a questão. Será que BQP é igual a NP? Será que se eu tenho algoritmos que rodam no contexto quântico, eu posso resolver todos os problemas NP complete, né? Qual é a lista de problemas NP complete? Eu vou pegar aqui que eu não lembro de qual não. NP complete problems. Um exemplo. O problema do caixeiro viajante, né? Trivial Salesman. Tem até um filme com esse nome. Que é, dado o número de N de cidades, você tem que visitar as cidades num tempo específico com um orçamento específico. Se você aumenta o número de cidades a 20, 30, você resolve esse problema. Qual o melhor caminho, né? O caminho mais eficiente. Dentro do seu orçamento e número de cidades. Se você aumenta para 1 milhão, 100 milhões de cidades, o problema fica cada vez mais difícil e fica intratável. Essa questão não é que você não tem como resolver problemas NP complete. É quando você aumenta o seu input, eles não são resolvíveis. Né? Tem exemplo, tem o TRSIT, é um problema também. Complete. Coloração de gráficos também. Você tem que colorir os gráficos de vértices desse gráfico de diferentes cores, sem que cores da mesma cor fiquem juntas, que é difícil. Tem o problema do caminho de Hamilton. Dado um número de vértices, acha o melhor caminho, que é usado muito em
em jogos de videogame. Tem muitos tipos aqui, né? Deixa eu ver outro que é famoso. Tem tantos aqui que o próprio Go era. O Shogi também era considerado NP-complete. O próprio Sudoku, fazer jogo Sudoku também era. Problemas relacionados ao Tetris eram NP-complete. Não sei se ainda são. Um jogo chamado Mahjong Solitaire também já foi considerado. Tem vários jogos que são considerados NP-complete, né? Você não tem uma solução, um algoritmo que resolve esse jogo rapidamente, né? Tem vários problemas que são assim, né? Tanto o 37, o Trivial Salesman, por exemplo, são bem famosos, né? E o Tricoloring Problem. E o Tricover Problem também são bem famosos, bem conhecidos, né? São citados no filme Trivial Salesman. A questão é, esses problemas, né? Eles podem ser resolvidos totalmente pela computação quântica. Eles estão na classe BQP. A resposta é provavelmente não. Tipo, é conhecido que ela tá no, o PQP tá dentro do P-Space, que é o espaço da classe P. Tem várias áreas, né? Mas ele não tá na classe NP, NP Hard ou XP, que é ainda pior do que NP Hard e NP Complete. A classe XP, tipo, algoritmos que, problemas que não tem solução mesmo. Não tem solução, é impossível achar uma solução. Ou até verificar que existe uma solução rápida para aquele problema. Aí alguém poderia falar, mas será que BQP é igual a classe XP? Quem dera, né? Aí, aí eu poderia jogar todos os meus jogos no Ultra com um poder quântico bem fraquinho. Mas é essa questão de jogos, né? A computação quântica poderia ser útil em jogos, né? É que no momento a computação quântica ela é mais usada para velocidade, aumento de velocidade computacional, né? Então ela funciona mais como se fosse um motor mais rápido, mas o sistema do carro como um todo fica intacto, né? Só do motor. É algumas peças ao redor. É uma analogia. Então, o PQP tá no P-Space. Até o Scott Aronson, que é um cara que eu sigo muito, né? Que eu gosto muito dos papers e palestras desde o tema. Ele fala bastante sobre esse tema, né? Que BQP é igual a ZPP, enfim, que é a classe Zero Error Probabilistic Time, uma classe específica, né? Recomendo que você veja os links no abaixo, porque eu vou colocar o link para você pelo menos saber o que são essas classes, né? Uma coisa que você aprende na teoria da computação. Não sei se ensina na faculdade ainda no Brasil, né? Talvez não todas ensinem isso propriamente, né? Eu creio que sim, né? Isso deve ser básico. Mas basicamente é isso, né? Será que a classe BQP ela é igual a NP, XP ou AP? Se for igual somente a P, então. E alguns problemas NP a gente pode resolver, né? Como faturação de números primos, que é um problema NP complete. A gente sabe que tem uma solução, mas a gente não consegue achar essa solução eficiente. Se uma solução for achada eficiente para faturação de números primos, como o algoritmo de Shor tenta argumentar, então o RC vai ser quebrado. Acabou. Essa é a proposição do algoritmo de Shor, que a RC seja quebrada. Pode faturar números primos muito rápido. E é um problema que você não poderia resolver classicamente, talvez. Só que essa questão de não poder ser resolvido classicamente é um problema. Porque não é bem assim. Não é que você não consegue resolver problemas classicamente. Que não existe um algoritmo que consegue resolver. Inteligência artificial, por exemplo.
Ele é um algoritmo clássico, um algoritmo de inteligência artificial. Depende do que você diz clássico, né? Ele usa computador clássico? Sim. Ele não usa computação quântica. Existe inteligência artificial na computação quântica. Tem um algoritmo chamado Support Vector Machines, que é exatamente para isso. E que a parte quântica, ele acelera o processo nesse contexto. Daí tem um paper da Maria Schutt que vou deixar na descrição que fala sobre Quantum Support Vector Machines, é um tema extremamente importante. Até eu recomendo muito ela, porque ela tem umas palestras muito boas no tema, né? Maria Schutt. E então existe. Porém, os algoritmos que existem na inteligência artificial eles são clássicos. Eles não são quânticos, eles são clássicos. Backpropagation, por exemplo, e suas versões quais forem, o próprio algoritmo que se chama AIDA, que é para otimização, o ReLU, são algoritmos clássicos. Tem a sua questão matemática e função específica, mas são algoritmos clássicos. E você junta isso daí, a inteligência artificial ele é um conjunto de algoritmos de optimização. Você tem um problema muito complexo, um problema que na verdade, vou até deixar na descrição um paper que fala sobre um livro que só fala sobre isso, sobre Deep Learning Theory, né? O problema do aprendizado de máquina, eu odeio esse nome, mas o problema de backpropagation, que você tentar achar, e outros algoritmos tentam resolver isso, que você tentar achar as partes mais baixas de uma função não convexa, que é chamada de gradient descent, né, descida de gradiente, é um tema que na matemática existe, que existe antes da inteligência artificial, né? Tem uma função convexa, por exemplo, e achar a parte mais baixa. Ok, é possível. Uma função não convexa é muito mais complexa. Você achar uma função, as partes mais baixas, né? Que a gente chama de local minimus. A inteligência artificial tenta resolver esse problema. Como eu acho as partes mais baixas de uma função não convexa? Se a gente pudesse resolver todo o contexto do problema de inteligência artificial, seria como eu acho as partes mais baixas de uma função não convexa. É isso que se resume toda a inteligência artificial. Todos os algoritmos, todos os hiperparâmetros como o ADA, todas as funções de ativação como o ReLU, transforma os inputs para parâmetros que sejam possam aprender nesse contexto. Todo esse contexto, todas as ferramentas, todos os elementos que compõem a inteligência artificial são clássicos. Então, a gente tem uma questão de design, né? Obviamente, a gente tem uma lower bound na inteligência artificial. Como assim? Você entendeu o que eu falei anteriormente? Na teoria da computação, a gente tem lower bounds. Se eu tenho um jogo que eu quero rodar no meu computador, eu tenho que ter uma capacidade computacional X para resolver o problema, que é gerar mapas no Minecraft. Aquela resolução. Vou jogar Assassin's Creed no outro, GTA no outro. Eu não tenho essa capacidade computacional. Também tem algoritmos aí que resolvem problemas computacionais ali. Se eu não tenho essa capacidade computacional, eu não jogo o jogo. Não rodo o jogo. O jogo pode ter algoritmos de otimização para fazer o jogo rodar bem num PC fraco. Ter uma imagem decente. Tem uma lower bound. Tem um. Tem a parte mínima. Acho que não assim. A parte máxima que é possível otimizar o meu jogo. Pra rodar no PC fraco. League of Legends, por exemplo. Ele roda no PC fraco. Mas para isso eu tenho que diminuir os shaders e a gente tem que reduzir o problema computacional que é gerar gráficos bonitos, né? O número de polígonos na tela, coisas 3D. O jogo roda, mas ele é um jogo otimizado. Se ele não fosse otimizado, não rodaria no PC. Mas mesmo assim tem uma lower bound. O jogo não consegue entregar uma imagem super bonita se o computador ele for muito fraco. E mesmo se o computador for fraco demais, ele não roda mesmo com um jogo otimizado. Tem uma lower bound, né? Tem um requisito mínimo necessário para que você rode esse jogo. E tem um teorema chamado No Launch Theorem. O teorema de não tem launch grátis, né? No Free Launch Theorem. Tem um paper que eu vou deixar na descrição sobre isso. O que é o No Free Launch Theorem no Machine Learning, né? Na aprendizagem de máquina na inteligência artificial.
Por mais que você invente algoritmos bons, sempre vai haver problemas que a inteligência artificial não consegue resolver sem tal capacidade computacional. Então, você requer não tô falando dos dados aqui. Pode ter os dados que você quiser, por exemplo, relacionado a fazer um sistema que joga jogos. Tem um banco de dados de tipo terabytes de. Não, muitos terabytes aí de informação. Como foi no sistema que joga Minecraft 2, por exemplo. Já põe na descrição. E Dota 2 também. A questão é que esses sistemas foram resolvidos com inteligência artificial. Eram jogos NP. StarCraft 2 e Dota 2 é muito mais difícil computacionalmente do que xadrez. Anos-luz mais difícil, computacionalmente falando. Precisou de um número de dados absurdo que não poderia ser resolvido. Esses problemas que foi resolvido recentemente no StarCraft 2, por exemplo, não seria resolvido 10 anos atrás. 20 anos atrás. 15 anos atrás não seria resolvido. Não importa os dados que você tem que resolver esses dados. E para isso você precisa de algoritmos bons. E também capacidade computacional. Você tem supercomputadores rodando na nuvem que foram usados nesse sistema para resolver esse problema, né? Então não tem como você sair do problema de ter uma lower bound, né? Essa lower bound pode ser diminuída, ter que poder ter uma capacidade computacional menor e realmente ainda resolver o problema. Pode, através dos algoritmos, né? Você precisa de algoritmos melhores. Algoritmos que mais eficientes. Essa questão que é o cerne da questão. Como que você acha um algoritmo mais eficiente? E a complexidade como o Gorov, né? Como que você acha um algoritmo mais eficiente? E a computação quântica é sobre isso. Você tem um hardware que ele argumenta que ele pode ter algoritmos mais eficientes. Esses algoritmos que estão na classe BQP, exemplo, o algoritmo de Shor de Grover, tem o algoritmo de Simon, que tenta mostrar que a computação quântica é superior. Tem o algoritmo de Deutsch, Vasiliani. Acho que é Deutsch Vasiliani. Yeah. Tem vários algoritmos da computação quântica que tentam provar que eles são melhores que os clássicos. Eu vou pegar uma coisa que o Scott Harrison fala, que ele é melhor que o clássico em alguns problemas. Não que todos. E a inteligência artificial também. Ela é boa em alguns problemas. Alguns problemas que eram NP Hard, que era nessa classe, eles viraram P. Por causa da inteligência artificial. Então vários problemas que eram NP Hard, eram NP Complete. Eu não sei de nenhum problema XP que foi resolvido pela inteligência artificial, acho que não. Mas tem vários problemas que a inteligência artificial não consegue resolver. Como, por exemplo, não teve nenhum. Eu já li papers sobre travel enhancement, sobre o problema do caixeiro viajante, que eu citei anteriormente, tentando usar a inteligência artificial para resolver. E não fez nada demais além dos algoritmos clássicos que já tentaram resolver esse problema. Então, você tem problemas que são NP-complete, como o Graphic Coding, TriSIT, que no momento a inteligência artificial não consegue resolver melhor do que os algoritmos comuns. Então a gente tem algoritmos comuns, algoritmos da inteligência artificial, que não conseguem ser melhores que os algoritmos comuns. Então você tem três coisas: a computação clássica comum, a computação quântica e a inteligência artificial. Essas três áreas, esses três temas, vão ter problemas que eles são especializados em resolver e vão ter problemas que eles não são. Problemas que eles conseguem resolver mais rápido, problemas que eles não conseguem. Então, você não pode simplesmente falar, a computação quântica é melhor, acabou. Vou jogar Minecraft no Ultra, com mais eficiência, enfim. Não é totalmente verdade. Tem uma lower bound nas três áreas, mesmo na computação quântica. É necessário. Tem uma lower bound clara, né? Você tem um algoritmo de Shor, funciona. Eles dizem que sim. Mas como que eu provo que funciona? Preciso digitar o número de qubits. 20 milhões, 1 milhão, não sei. Pode ser menos. Talvez alguém vai sugerir. Acho que eu já vi pessoas sugerindo alguns 1000 qubits. Tantos 1000 qubits vai resolver.
Porém, é teórico, né? A gente não tem computadores com de- várias dezenas de milhares de qubits. Tem 100 mil qubits, 200 mil qubits. A questão é aqui. A computação quântica é uma ameaça para criptografia? Acho que as pessoas, elas esquecem. No momento que isso for normal, computação quântica, você vai ter um sistema que vai te permitir gerar chaves maiores. Vamos supor que muita gente tem computação quântica funcionando nas suas empresas. Você consegue faturar uma chave de 248 bits, 2048 bits, usando computação quântica. Vamos supor que agora eu consigo gerar uma chave de 5048 bits de forma eficiente. Então, não é o mesmo problema. Eu posso estar tentando resolver com uma Occam Razor aqui, esse problema. Mas é uma realidade, né? Não vejo por que seria num contexto que todo mundo usa computação quântica, né? O problema é porque a sua capacidade computacional aumentar, você consegue gerar chaves maiores. Que aí não embate com a computação clássica. Não, quântica. Só que isso não é uma realidade. Se o computador quântico conseguir um nível realmente alto, pra gerar o algoritmo de Shor e de fato funcionar, aí a gente precisa de algoritmos criptográficos que são maiores que os clássicos, né? Essa defesa. Tem uma tese no Quantum Magazine, Quantum Cryptography hackeada. Você já acha? Eu falei no canal já. Se chama assim, Post Quantum Cryptography Scheme is Cracked on a Laptop. Um esquema de criptografia quântica foi craqueado com laptop. Qual que é a questão aqui? Um algoritmo de criptografia quântica. Ele foi gerado. E ele é chamado. Deixa eu ver o nome. Ele foi publicado no Niche, né? Que tava fazendo um torneio. Vamos dizer isso, né? Deixa eu ver o nome aqui. Era chamado SIDH. Super Singular Isogeny Diffie-Hellman Protocol. Que ele tinha uma questão com chaves elípticas, né? Quando você vê isógeno, já tem a ver com chaves elípticas, curvas elípticas, né? Um sistema específico é diferente da criptografia de curvas elípticas comuns, né? E aí, por exemplo, você tem vários tipos de algoritmo, né? Tem a criptografia baseada em lattice, baseada em código, code-based crypto, baseada em hashes, que é hash-based crypto. Tem a criptografia de chaves multivariadas, que são usadas na pesquisa em criptografia quântica. E tem a baseadas em isogenia, né? Você tem que achar um mapa que relaciona duas curvas elípticas. Em vez de achar números primos, você tem que achar um mapa entre relacionando duas curvas elípticas. Qual o problema? Esse esquema específico, que até parece que tinha ganhado um prêmio, alguma coisa assim, que é o SIDH, é uma falha. E é uma falha matemática. Então, não era uma falha computacional, era uma falha matemática que permitiu que eles hackeassem esse sistema. Então, eles viram que tem um teorema. Teorema. Vamos ver aqui. Que era de um paper publicado pelo matemático Ernest Kane. Teorema de Kane. Que eles viram que poderia ser aplicado aqui, né? E eles usaram esse teorema chamado Teorema de Kane
que relaciona superfícies de curvas elípticas, superfícies abelianas, né? Abeliana significa espaço comutativo. Não abelianas é o contrário, né? Elas são computativos, né? A ordem das coisas não altera o resultado. Espaços não computativos. E eles usaram esse teorema de Kane para destruir basicamente a criptografia quântica do cara. O SIDH. Então eles viram que esse teorema que acha, focado em achar um mapa entre duas curvas elípticas, eles conseguiram resolver esse problema num computador simples, né? Não é um computador gamer que você usa para jogar GTA 6 no futuro. Eles resolveram em 62 minutos. Poderiam fazer mais rápido um computador melhor. Então, isso mostra que tem várias falhas. Veja que ele precisou de computação quântica para resolver essa criptografia quântica. Ele precisou de insight, né? Ele precisou de. Eles acharam um teorema matemático que resolveu o problema. Então tem a questão: será que existe uma forma clássica de hackear a RSA? Esse é o cerne do problema, que destrói todo o hype. Será que existe um algoritmo clássico que consegue fatorar a RSA? Fazer a mesma coisa que o algoritmo de Brouwer, usando computação clássica, sem uma capacidade computacional grande. Será que existe uma forma, um algoritmo, como eles fizeram aqui? Porque aqui eles usaram engenhosidade, né? De outras formas, talvez seria muito difícil se criar esse algoritmo. Mas a falha deles estava na teorema de Kane, que existia. Então, talvez seja possível criar um teorema, um algoritmo que consegue fatorar números primos melhor, que resolve esse problema de forma clássica. E essa é a questão. P igual a NP. Basicamente, eu consigo resolver todos os problemas NP. Alguns problemas NP foram resolvidos. Todos não se sabe. Mas uma coisa é certa. Vários algoritmos que se dizem quânticos. Quânticos no sentido de que eles são seguros contra a computação quântica. Porque eles são clássicos na prática, né? Eles podem ter falhas. Elas são falhas matemáticas. Né? Você pode matematicamente achar uma forma de destruir, hackear esse sistema. Eles usaram um teorema chamado de Kane para hackear esse sistema, para hackear esse algoritmo, para destruir esse algoritmo. Então tem essa questão, P igual a NP. É que é possível hackear esse usando computação clássica. Talvez que você descobriu um novo teorema que muda tudo. Essa questão, a gente tem uma coisa chamada ignorância na ciência e na matemática. Talvez exista. As próprias categorias NP, NP Hard, NP Complete, XP se baseia na nossa ignorância. A gente não sabe, não existe um algoritmo que resolve aquele problema rápido. Ele tá na classe NP, NP Hard, seja o que for. No momento que não existe um algoritmo que resolve esse problema rápido, eu vou colocar uma classe que poderia chamar a classe NP de classe da ignorância. A gente não sabe um algoritmo pra fazer isso. A gente é muito estúpido, a gente não sabe como resolver esse problema. Que Deus poderia resolver em um segundo. Toma o algoritmo. Aqui, esse algoritmo vocês precisam para faturar nos primos. Então, tantos minutos. Usando computador simples. Só que é difícil. Tem muitos. A pesquisa em faturação de números primos é muito grande. É um tema da matemática que se chama matemática pura, né? Pure Mathematics. E é algo muito complexo. É algo muito complexo. Eu sou mais da matemática aplicada, né? Não sou da matemática pura. Eu não sei se um dia você. Eu acho mais difícil.
são mais matemática aplicada, esse tipo de coisa. Matemática pura é muito complexa. Muito. Acho que é uma das áreas mais difíceis da matemática, na minha opinião. Você vai a fundo nesse tema, o negócio fica brabo. Mas uma coisa que ela pode nos ajudar aqui é achar problemas em sistemas criptográficos. Aparentemente parecem seguros, mas não estão. De repente, a RC não é segura. Mas ela só é segura agora porque a gente tem ignorância sobre os algoritmos possíveis, classicamente, para resolver esse problema rápido. De repente a gente tem a capacidade computacional necessária, mas a gente não tem um algoritmo, um teorema que poderia resolver esse problema, como foi no caso desse algoritmo aqui de computação quântica. Deveria ser forte pra caramba contra clássicos, mas que é um teorema e por água abaixo. Pra mim, essa notícia da Quantum Magazine, tá na descrição, descreve muito o que é criptografia quântica, né? Será que é realmente forte contra ataques quânticos? Ou mesmo contra ataques clássicos? Nossa ignorância não nos permite dizer que sim ou que não. Já não sabe. Por isso que eu creio que toda a computação quântica, a computação clássica, a segurança dela se baseia na nossa ignorância sobre matemática pura e sobre as possibilidades que a matemática fornece para quebrar o sistema criptográfico de forma mais eficiente. A computação quântica ofereceu formas mais rápidas de a gente achar esses algoritmos. De repente, NP é igual a P. Só que a gente nunca vai descobrir isso, talvez, porque a gente tem ignorância sobre a natureza de como P igual a NP seria realizado. Eu não tô dizendo que é igual a NP. Eu creio que é provável que é igual a NP. A própria lower bound do teorema do Furlant Theorem é uma lower bound que ela pode diminuir. Ela existe. Não significa que você não pode achar um algoritmo mais eficiente. Sempre há um algoritmo mais eficiente. Se eu pudesse escrever isso numa lápide. Uma lápide. Sempre há um algoritmo mais eficiente. Sempre. Ah, mas não conheço o teu algoritmo. Problema da sua ignorância. Da nossa ignorância. Com relação às possibilidades da matemática atual. Isso é totalmente normal, né? Para isso que serve pesquisa desse termo. Matemática pura criou ciência da computação. As pessoas achavam, não, matemática pura é inútil. Teoria dos números de Gauss, não. De Legendre, não. Isso nunca vai ser útil para a humanidade, né? Isso daí é só uma besteira de matemáticos que ficam, sei lá, fazendo pesquisa inútil, né? Mas é a base da ciência da computação. Sem matemática pura a gente não ia ter computadores hoje. Sem matemática pura a gente não... Teoria dos números especificamente, né? Sem teoria dos números a gente não teria isso. A gente não teria criptografia também. Então, vários desenvolvimentos são importantes para a segurança da criptografia atual. A computação quântica poderia acelerar esse processo. Mas, como eu disse, tem computação quântica, a clássica, inteligência artificial. Tem computação neuromórfica também, mas está no começo. Tudo isso pode ter especialidades que elas conseguem resolver melhores do que outras áreas. Mas não é um martelo de Thor. Não é uma faca de dois gumes. Não é uma bala de prata. Ela não resolve os problemas como um todo, né? Ela resolve os problemas específicos em diversas áreas, né? Como na química, na física, enfim. E nem toda a química. Na inteligência artificial ou computação quântica ela é útil em toda a química. Mas alguns problemas na química. O Scott Harris, por exemplo, falou sobre Boston Sampling. Boston Sampling é uma forma que a computação quântica é útil. Mas talvez outros problemas da química, a computação clássica seja melhor. Tem uma palestra do Scott Harris que fala exatamente isso.
Que mesmo nessas áreas, a gente tem algoritmos clássicos que são superiores. A gente tem algoritmos de inteligência artificial, de computação quântica, que não são superiores. Que talvez nunca sejam superiores. Em alguns temas. A questão é explicar por que em tais temas a computação quântica é melhor, a inteligência artificial é melhor. Essa que é a pergunta a ser respondida. Mas a questão é, pra terminar, né? Será que é possível, no contexto da complexidade de Kolmogorov, que pergunta, né? A complexidade de Kolmogorov é uma pergunta. Qual é o menor algoritmo mais eficiente para resolver o problema? Será que realmente existe uma impossibilidade de atingir uma eficiência algorítmica tal, conseguir resolver todos os problemas da NP? Não. Mas será que existe uma forma de provar que usando teoremas matemáticos, talvez, diversos problemas da NP poderiam ser resolvidos anteriormente, mas não foram por causa da nossa ignorância sobre a matemática em si, né? Se alguém disser que não tem nada pra descobrir na matemática, vai ser um idiota. Tem muita coisa mais coisa pra descobrir. Então, tudo isso mostra a nossa ignorância, né? As classes computacionais mostram a nossa ignorância. A gente tem que pôr em classes porque nós somos ignorantes sobre diversos problemas computacionais que talvez sejam NP, talvez sejam P, talvez sejam XP, ou todos sejam P. Não sei. É que o XP é um pouco mais difícil, né? Será que existem só. Eu creio que já teve algoritmos, problemas XP que foram resolvidos e agora são P. Só que são poucos, né? Será que P igual a NP e XP? Enfim, não sei. Talvez alguns problemas não sejam. Porque todos os algoritmos têm que ser P ou NP. Né? Tem essa. Mas mesmo se tudo fosse P, eu só ia gerar uma chave maior e o cara não conseguiria hackear meu PC. Então, acho que tem algumas resoluções pra isso. Mas creio que era isso. O episódio foi bem grande. Creio que eu falei tudo o que eu pensava. O hype na computação quântica é um problema. E ele se resume em falta de conhecimento no tema. Falta de conhecimento de inteligência artificial, falta de conhecimento sobre as classes computacionais. Mas uma coisa é certa, o hype, ele sempre aumenta investimentos numa área. Mas quando essa área não corresponde aos investimentos, ela é deixada de lado. Será que a computação quântica, mesmo na era digital, entrará no hiato? A questão é quando e por quê?